Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma igreja de pessoas alcançadas pela graça. Aqui existem histórias de recomeço, famílias sendo restauradas, crianças crescendo nos caminhos do Senhor, jovens descobrindo seu propósito, pessoas que encontraram esperança quando acharam que não havia saída. Há 13 anos vemos Deus escrever histórias que só Ele poderia, e acreditamos que Ele continua fazendo. A próxima história pode ser a sua. Igreja Ágape, um lugar de vida e comunhão. Os irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Ágape, Vida e Comunhão. É uma satisfação estar aqui de novo nos estúdios da SICOM para participarmos deste programa maravilhoso. Nosso objetivo é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E no programa de hoje nós temos uma participação toda especial. É o nosso querido ministro da Palavra de Deus, Rogério da Silva, da Igreja Verbo da Vida. E ele participa conosco para conversarmos um pouco e compartilharmos acerca da Palavra de Deus. E eu quero já lhe dar uma saudação. Um forte abraço, querido Rogério. Graça e paz, pastor Cleverson. Para mim é motivo de grande alegria, estar participando com vocês então deste programa, que creio eu é uma bênção e isso vai deslanchar ainda em coisas grandes onde acontecer, Então eu quero transmitir um abraço aos nossos amigos, irmãos, ouvintes, Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Amém! A satisfação é toda nossa por ter aceitado o nosso convite para este bate-papo tão gostoso, tão proveitoso e tão edificante que teremos acerca da Palavra de Deus. Lembrando, nós somos a Igreja Ágape. Você pode entrar nas nossas redes sociais, assistir os nossos cultos, participar, fazer o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós estamos localizados na rua José Antônio Leprevot, número 37, aqui vizinho dos estúdios, no bairro Santa Cândida. Você é nosso convidado especial, com toda a sua família, para participar dos nossos cultos. Falando em nossos cultos, eu quero já trazer para vocês uma programação especial que nós temos neste final de semana, a começar pelo nosso sábado. Neste sábado, nós temos aí a palestra O Perigo do Mundo Digital, às 19 horas. Você e sua família são os nossos convidados a participar. Estará conosco ministrando esta palestra o presbítero Gustavo, do CAGE, Ele é pós-graduado em perícia cibernética, então ele é uma pessoa apta para falar sobre o que ocorre neste mundo digital e o perigo que isso está trazendo para os nossos filhos, para os adolescentes e até mesmo adultos. Então você pode participar de forma gratuita, será um prazer recebê-lo em nossa igreja. E no domingo, queridos, no domingo, às 9h30 pela manhã, nós já temos a nossa escola bíblica, com a classe de jovens e adultos. E em seguida, às 10h30, o nosso culto com toda a família. É o culto da família. E às 11 horas, nós temos o Espaço Kids, o culto Kids, em que você pode estar levando seus filhos para participar de um culto voltado para eles glorificarem ao Senhor e aprenderem da palavra de Deus. Nós queremos também mandar um abraço, uma saudação aos nossos colaboradores, a começar pela corretora de seguros médicos, a Lucimar. Um abraço a Lucimar, que está aí sempre nos assistindo. Vamos rodar a vinheta. Está precisando de um plano de saúde? Entre em contato agora mesmo com o Mediceno, consultora Lucimar Pereira. 041 99507 6770 ou também pelo número 041 99859 2045. Mediceno é consultora Lucimar Pereira. Você está conectado conosco
no programa Ágape Vida e Comunhão. Nós já apresentamos e falamos aqui com o Rogério. Agora, Rogério, você está conosco, nos dando a honra dessa sua presença aqui para nós conversarmos um pouquinho, mas para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para todos aqueles que estão conectados conosco, fale um pouco sobre você. Quem é o Rogério? Muito bem, pastor Cleverson, né? Me chamo Rogério da Silva. Me considero um sedento, né? Alguém que busca compreender a vontade de Deus, sempre através da sua palavra, né? Sou casado com a Eliane, tenho 2 filhos, né? Felipe, 18 anos, e o Fábio, de 13. Sirvo ao Senhor, né? Como o senhor já antecipou, no Ministério Verbo da Vida. E como um estudioso das Escrituras, sempre estou buscando compreender alguns assuntos, né? Compreender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Amém, Rogério, que bênção. A gente sempre brinca, né, Rogério, quando lá na igreja, lá eu vou me referir aos irmãos, eu sempre falo aos nossos queridos irmãos agapenses, né, porque faz lembrar muito das cartas do apóstolo Paulo, né, como o senhor falou que é um amante das Escrituras, gosta sempre de estar lendo e meditando na palavra de Deus. Esse carinho, né, que o apóstolo Paulo desenvolvia e tinha pelos seus leitores, né, pela a igreja do Senhor. E assim nós nos referimos também a todos que estão conectados conosco, que certamente vão ser edificados pela nossa conversa, por aquilo que vamos falar acerca da palavra de Deus. Agora, você que está precisando tirar a sua primeira carteira de habilitação, mudar de categoria ou fazer aí o seu curso de reciclagem, fique atento aí com a Autoescola Santa Cândida, que tem unidade em Curitiba e unidade em Colombo, e é um de nossos colaboradores. Oferecimento Autoescola Santa Cândida, unidade em Curitiba, em Colombo. Entre em contato pelo número 3257-4933, 3606-4422. Rogério, o salmista, uma certa oportunidade, ele disse assim: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele usou o seu coração como um baú de quem guarda tesouros inestimáveis, porque nós escondemos alguma coisa quando é algo de valor, quando é um segredo, quando é um mistério. Mas conte-nos um pouco, você como um estudante da palavra de Deus, o que você tem guardado no teu coração? O que você tem escondido no teu coração? Você veio compartilhar aqui conosco. O que está aí na sua mente? O que você tem estudado ultimamente? Compartilhe conosco. Amém, pastor Cleverson. Então, a palavra de Deus é algo maravilhoso, né? Desde que eu conheci essa palavra, com aproximadamente aí 14, 15 anos de idade, sempre foi algo que fervia dentro do meu coração, sabe? Aprender mais e mais acerca de Deus, porque no decorrer das nossas vidas vão nos ensinando coisas, né? A gente vive dentro de uma cultura onde vão nos ensinando coisas e a gente vai agregando isso no coração, né? E todas essas coisas vão ficando guardadas e a gente, conforme vai crescendo, conforme vai aprendendo, a gente começa a perceber que não era bem como nos explicaram, ou não era muito parecido com aquilo que nos contaram, né? E, o senhor vê, né? O senhor falou sobre a preocupação do salmista em esconder essa palavra no coração. Essa necessidade de nós realmente escondermos essa palavra de Deus dentro do nosso coração. Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas andando pelo mundo sem propósito, sem destino, sem saber por que veio a este mundo ou para onde vai. E são pessoas jovens, adultos, são pessoas que passam pela vida sem desfrutar desta vida, sem poder viver esta vida, sabe? Então isso é algo que no momento, né, que o senhor falou para eu falar sobre o que estava estudando nesse momento, estou estudando sobre isto, sobre o propósito.
Há um propósito para tudo, como disse o escritor aos Eclesiastes, né? Há um propósito para tudo debaixo do céu, né? Então, existe essa preocupação de nós entendermos qual o propósito, ou para que nós estamos nesse mundo, da onde viemos. Algumas pessoas dizem assim que nós viemos do macaco, outros dizem que era uma ameba e de repente foi se desenvolvendo até virar um macaco e depois disso o homem... E você vê, pessoas inteligentes acreditam nestas coisas. Pessoas inteligentes acham que isto é uma evolução. Verdade. Exatamente, né? Então eles acham que isto é uma verdade. Pessoas estudiosas, pessoas assim de um grau de cultura muito alto, podemos dizer assim, né? E nós, estudando a palavra de Deus, vemos e entendemos que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Existe até aquela frase muito, muito conhecida, né? Que diz assim que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia, né, que nem eu já falei para o senhor, jovens e adultos, educados e analfabetos, todas as pessoas estão procurando respostas. Aí você tocou num assunto, Rogério. O problema, né, um dos problemas é que as pessoas não consideram a Bíblia, né, como a palavra de Deus. Então eles vão dizer que no caso, mais uma teoria, né? Que a Bíblia é uma teoria. Então, por isso, eles tentam justificar, né, as suas próprias escolhas, porque não são guiadas pela palavra. Exatamente. Né? E nós vemos, né, muitas vezes a gente vai falar acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia para algumas pessoas, né? E a primeira resposta que você ouve é assim, mas isso é um livro qualquer, é um livro que foi escrito por homens. Aí às vezes eu paro e penso, né, mas só pode ser escrito por homens, né? Porque não dava para esperar de um cachorro escrever alguma coisa, né? Sim. Então é a palavra. Deus usa os homens, né? Os homens são imagem e semelhança de Deus, né? Perfeito. Criaturas. Exatamente. Dentro desse tema, dentro dessa ideia que o senhor levantou agora, é que a gente vai tentar desenvolver aqui o nosso bate-papo, né, sobre a Bíblia, né, o que é a Bíblia, afinal de contas, e há realmente um propósito para o homem na Terra? Ou o homem simplesmente nasce, cresce, vive a sua vida, a sua rotina diária, que hoje acontece muito, né? As pessoas elas entram numa rotina, num ciclo vicioso. Eles dormem, acordam, tomam seu café, saem para o seu trabalho, passa o seu dia todo ali, à tarde a mesma coisa, chega em casa, toma seu banho, vai dormir outro dia. E as pessoas acabam entrando num marasmo espiritual e não conseguem perceber que elas fazem parte de algo maior. Né? Elas me dá a impressão assim, Rogério, que existem muitas pessoas que apenas sobrevivem, né? Quando a Bíblia diz, né, a palavra do Senhor diz que Jesus, o ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Exato. Ou seja, o Senhor não quer que a gente apenas sobreviva, Ele quer que a gente viva, né, a vida que Ele nos deu, e vida com abundância. Então, quando o senhor falou aí de rotina, né, as pessoas praticamente acabam vivendo no automático, né, apenas sobrevivendo. Exatamente, é bem isso que acontece, justamente por entrarem, no caso, né, nesse ciclo vicioso da vida, né, que são as rotinas, né. E o senhor sabe que isso leva muita gente até mesmo a desistir da vida. Por falta de um propósito, por falta de algo maior que faça com que ele levante todos os dias disposto a enfrentar novos desafios, pessoas acabam desistindo da vida. Até mesmo cristãos, que às vezes vivem 20, 30 anos dentro da igreja e não conseguiram ainda ter assim, uma compreensão de qual a finalidade dele estar ali. Então, há pessoas que entram, saem de igrejas, entram em um ministério, vai para outro ministério e ainda não entenderam qual que é o seu real propósito no mundo. Não descobriram, né? Muitas vezes. Exatamente, não descobriram, né? Então, aquela frase que eu falei para o senhor sobre, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho está valendo.
Então, ela define hoje muitos jovens, muitos adultos, muitos velhos. Tem pessoas que vivem 80 anos simplesmente sobrevivendo, né, sem entender. E a pior tragédia da vida, o senhor sabe que não é a morte, é viver uma vida sem propósito. Exatamente. É viver uma vida sem entender o significado, sem entender o porquê está aqui. E para que possamos compreender isso, entender o propósito, entender o significado, a gente precisa ter como base algo. Né? O que nós temos como base? Nós, como crentes, né, definimos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. É ela que nós entendemos ser a palavra de Deus, entendemos ser a forma que Deus se comunicou com os homens, né? É uma frase até que eu costumo usar muito na minha igreja, é isso, né? Que tem pessoas que oram e pedem, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. E eu falo assim, olha, é fácil de você ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. Boa, exatamente. É só você ler a Bíblia em voz alta, é a palavra de Deus. Né? Eu costumo dizer que ela é a carta de Deus para nós, né? Sim, sim, sim. Ela né, o que primeiro nós precisamos entender, né? A Bíblia, geralmente a gente tem aquele pensamento religioso sobre a Bíblia. É um livro religioso. Mas a Bíblia ela não é um livro religioso. Ela não pode ser comparada ao Alcorão, ou Bhagavad Gita, ou qualquer outro tipo de livro religioso. Porque se nós pararmos e analisarmos a palavra, Deus nunca veio trazer uma religião à Terra. A Bíblia, o que ela é? A Bíblia ela é a constituição do reino de Deus. Exato. Então é sobre isso que eu estou estudando agora. Eu sempre tive essa dúvida, né? O que é o reino de Deus? Nós vemos que Mateus faz várias e várias menções ao reino dos céus, enquanto outros evangelistas, né? Lucas e Marcos, né? Eles falam sobre o reino de Deus. A gente sabe que isso é só uma questão ali de interpretação, ou como dizem alguns... Turística, né? Isso, exatamente. Como dizem alguns estudiosos, que os judeus não tinham costume de usar por muitas vezes o nome de Deus, até mesmo para que não quebrassem um dos mandamentos, né? Então, Isso, o reino dos céus. Isso, por isso o reino dos céus. Existe uma Bíblia que eu gosto muito dela, ela é um pouquinho difícil de ler, o senhor deve conhecer, a LTT, né? Sim. Ela é uma Bíblia que ela traz, em vez de dizer o reino de Deus ou o reino dos céus, ela traz o reinar dos céus. E esse reinar, esse R né, colocado ali, ele muda muita coisa. Né? Como é que você consegue compreender assim, a palavra de Deus? Nós temos a Bíblia. A Bíblia é um livro muito simples de ser compreendido. Muitas pessoas acham que é complexo, é complicado, porque às vezes nós procuramos coisas na Bíblia que somos nós que inventamos. Né? Como o senhor sabe... Nossas interpretações, né? Nossa visão, nossas perspectivas, o que nós queremos encontrar nela. Exatamente. Né? Conforme a nossa visão, nós achamos. Exatamente. Né? Então, nós lemos ela cada um com uma lente. Né? Nós costumamos a usar essa expressão. Né? Só que isso acontece... o que isso acontece? Isso gera muitos sofismas. O que são sofismas? Sofismas são pensamentos ou ensinamentos errados ou errôneos que a gente recebeu, né, durante a nossa vida, e a gente faz disso uma verdade. A gente encara isso como uma verdade. E se você tiver essa lente religiosa, o brasileiro é um povo muito religioso. Então nós temos essa preocupação de ler a Bíblia como aquele ritual religioso, e talvez não seja tão necessário assim. É claro, devemos aplicar o coração. Como é um livro que é uma revelação de Deus para nós, devemos ler ela sempre em espírito de oração, antes de abrir a palavra, não ler como um livro comum, porque ela não é um livro comum. Ela não é um livro comum. Né? O Billy Graham dizia que a Bíblia é o jornal do amanhã. Amém? Ela está sempre atual. Né? Sim, sim. Porque é a revelação de Deus. Inclusive, ela relata o fim de todas as coisas, né? Exato. Se for parar para analisar, nós já temos ali o início, nós temos todo o desfecho e o fim de todas as coisas, estão todas ali reveladas nas Escrituras. Por isso, né, que eu digo que é uma carta de Deus ao seu povo, porque Deus já está falando tudo ali, né? Exatamente. Tudo o que aconteceu, o que acontece e o que
acontecerá. O que está por vir, bem isso mesmo, né? Então, como eu falei para o senhor, né? É um livro muito fácil de se compreender. O que é a Bíblia em si? A Bíblia, ela corresponde ali ao capítulo 1 e 2 de Gênesis. Ali estava expressa a perfeita vontade de Deus para toda a humanidade. Aí, no capítulo 3, nós sabemos que houve, então, a queda, né? E na queda do homem, houve ali uma interferência, né? Um inimigo interferiu, né? na plena e perfeita vontade de Deus para o homem na terra. E o restante da Bíblia, nós passando ali pelo restante do Pentateuco, né? Os profetas, os salmos, provérbios, até chegar nos evangelhos, nós temos Deus tentando novamente resgatar o homem que se perdeu. Nós temos um versículo muito interessante e importante da Bíblia que às vezes a gente acaba passando por cima, né, que eu quero abrir aqui, Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 26. A minha Bíblia não quer me obedecer, agora ela vai me obedecer. Então, nós temos aqui Gênesis 1 e 26. Né? Eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a parte importante agora. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Como eu estava falando para o senhor sobre a questão do reino de Deus, ou do reinar de Deus, que era algo que eu sempre gostaria de entender o que era, né? O que vem a ser esse reino de Deus? E nós compreendemos que o reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Deus é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus criou a terra. E a Bíblia diz, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus colocou o homem na terra, segundo o que nós acabamos de ler aqui, com fins de domínio. O homem foi colocado para governar, para dominar a terra. E Deus estabeleceu quem estava debaixo dessa autoridade do homem, que são aqui os animais, né? Os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e sobre toda a terra. Deus jamais colocou um ser humano como senhor sobre outro. Quando Deus criou o homem, Ele entregou ao homem esse governo de toda a terra. As pessoas às vezes têm uma expectativa de ir morar no céu, mas o Salmo 115, verso 16, se não me foge a memória, ele diz assim que os céus dos céus pertencem a Deus, porém a terra deu Ele aos filhos dos homens. Quer dizer, Deus criou o homem na terra para viver na terra, para governar sobre a terra. Então o homem, ele é esse ser, ele perdeu esse domínio, né, que Deus havia dado a ele, porque um inimigo entrou na história e atrapalhou todo o decurso da história. E como eu disse, então aí a gente vê na Bíblia Deus através de alianças, né, através de profetas e reis, tentando restabelecer aquilo que Ele criou desde o princípio. Você falando sobre isso, eu costumo dizer que a Bíblia é o livro da redenção. Então ela discorre todo o tempo falando sobre a redenção do homem, né? A redenção daquilo que se perdeu. Sim, exatamente. E se nós pararmos para pensar, às vezes a gente pensa assim, né, que Adão perdeu. O que Adão perdeu, afinal de contas? Adão não perdeu o céu. O que Adão perdeu, ele perdeu o governo da terra. Adão era como se fosse o rei que Deus estabeleceu na terra. Para quê? Para que ele fizesse a extensão do céu fosse a terra. Então Adão foi colocado como este rei, nós podemos entender assim. E foi isso que Adão perdeu a terra. Então foi necessário, né, segundo nós lemos, Paulo faz essa declaração, né, que Jesus viesse. Ele é o segundo Adão e ele faria essa restauração.
né? E ninguém pode ser restaurado a uma posição que nunca perdeu. Porque se você está restaurando, né, digamos assim, vou restaurar uma cadeira, você não pode transformar ela num sofá. Isso não seria uma restauração. A restauração seria pegar a cadeira, né, fazer todo o trabalho necessário que essa cadeira precise, necessite, para que essa restauração seja feita e a cadeira volte a ser a cadeira que era. Então, esta sempre foi o intento de Deus. O intento de Deus era criar a terra, colocar os seus filhos nela, né, que somos nós, colocar os seus filhos para que seus filhos governassem sobre a terra. Por isso que nós vemos um desfecho lá no Apocalipse sobre novos céus e nova terra. Exatamente. Né? A gente sempre gera essa expectativa, né, de um dia morar no céu, né? Mas o meu pastor, ele tem um costume de falar algo bem interessante, né? Ele diz assim que as pessoas almejam morar no céu, um dia ir para o céu, mas ele diz assim, o céu já habita dentro de você. Essa questão que você tocou a respeito do reino e do céu habita dentro de você, também era uma expectativa, eu creio que do povo de Israel, dos judeus, acerca da vinda do Messias. Sim. E acerca desse reino. Né? Então, quando por algumas vezes eles questionaram Jesus, Jesus mesmo disse, né, mas o reino está dentro de vós. Ou o reino está entre vós. Entre vós, e para Nicodemos ele disse, né, necessário é nascer de novo, para que você perceba, para que você veja o reino de Deus. Uhum. E para que você entre no reino. Quando você falou sobre o reinado, né, o reinar é o domínio. O domínio. Sim. Então, o que se espera de um servo de Deus? O que se espera de alguém que entregou a sua vida a Cristo? O que se espera de alguém que nasceu de novo? Que ele seja um súdito do reino. Que Deus reine na vida dele. Né? Reine no coração dele. Sim. Por isso o reino está dentro de vós. Sim. Porque o reino é perdão. O reino é amor. Não é assim? Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uhum. O reino é servir uns aos outros. Nós vemos que as cartas, as epístolas, elas vão trabalhar dentro até mesmo do que o próprio Jesus disse em Mateus 5, 6 e 7, que é a promulgação do reino. Sim, exatamente. No Sermão do Monte, conhecido também como Sermão da Montanha, ou como diz um escritor, né, o sermão é o maior sermão já pregado. Exato. De todos os tempos. Perfeito, a colocação está perfeita. Para você ver, a gente às vezes não tem esse entendimento e a gente tem essa tendência de pensar que Jesus pregou o evangelho do reino e nós pregamos o evangelho da graça. Não, nada mudou. Né? Por que nós falamos evangelho da graça? Porque é a manifestação do reino vindo sobre nós como uma dádiva, como algo que nós não merecíamos. Por isso a expressão graça. De Deus. Né? Somos alcançados pela graça, somos salvos pela graça. Isso quer dizer o quê? Foi algo totalmente gratuito, algo que surgiu no coração de Deus, foi um intento de Deus alcançar os homens através da sua graça, através do seu amor. Né? Então nós somos frutos desse amor de Deus. Né? E você vê algo interessante. Mateus, no capítulo 4 e versículo 17, ele diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí nós pensamos assim, por que Jesus usa essa palavra arrependei-vos? Porque naquele momento as pessoas estavam vivendo uma vida que não era a perfeita vontade de Deus. Sabemos que a lei já havia vindo através de Moisés. A lei foi uma forma de Deus preservar o homem até que chegasse a Cristo. Porque se não tivéssemos a lei, sabemos de tantas culturas que foram extintas. Por quê? Até que chegasse. Essa expressão é muito importante, porque se complementa do que Paulo disse, que Cristo é o fim da lei.
Exato. né? Ou seja, ele é o complemento, ele é a consumação. A lei é o aio, né? Exato. É o condutor. Sim. Então, se algo conduz algo ou conduz alguém, conduz para um fim, né? Exato. Para um final, voltamos lá no início, para um propósito. Para um Né? propósito. Então, por isso Cristo é o fim da lei. Ele é o propósito da lei. Ele a lei aponta para ele, conduz a ele. Bem isso mesmo, exatamente. É que nem o senhor levantou de novo a questão do propósito, né? Por que nós estamos falando sobre o assunto de voltarmos a Gênesis capítulo 1 e 2? Porque ali mostra o real propósito de Deus para toda a humanidade, para todos os homens. Gênesis 1 e 2, o capítulo 1 e capítulo 2, né? Seria Gênesis 1 e 26, irmão. Quando eu falo 1 e 2, seria capítulo 1 e também o capítulo 2 de Gênesis, né? Que não dá para colocar na tela. Obrigado, Fabiano. Que não dá para colocar na tela, tudo isso, né? Vamos parar aqui em 1 e 26. Ali expressa a perfeita vontade de Deus. Então, esse era o propósito de Deus para a humanidade. Que o homem fosse, né? Exercesse esse domínio, né? Sobre todas as coisas, né? E ele pudesse estabelecer o reino de Deus nessa terra. Adão já foi colocado para estabelecer o reino, quer dizer, ele era o representante do céu aqui. E Paulo, ele usa uma expressão interessante para os cristãos, para os crentes hoje, né? Eles são embaixadores, né? Quem que são os embaixadores? Os embaixadores são aqueles que representam alguém, né? Um país, um reino, podemos dizer que um reino é um país, né? Um embaixador, ele representa um país em outro lugar. Hoje nós somos os representantes de Deus nessa terra. Então nós voltamos lá em Gênesis para dizer, Deus tinha um propósito para o homem. Deus tinha um propósito para a criação. Tudo o que Deus fez é com propósito, nada é sem propósito. Inclusive as cores, né, as flores, coisas que nós admiramos. Nossa, quanto que flores belas, flores bonitas e tal. Através de pesquisas científicas, você percebe que as cores atraem determinados tipos de insetos, que eles somente veem aquelas cores, né? E eles são atraídos por ela. Então, a própria cor colocada numa flor, ela tem um propósito, né? Nada é vazio, nada é em vão. Nada é sem propósito, quanto mais o ser humano, que a Bíblia chama de a coroa. Imagem e semelhança de Deus. A coroa da criação, né? Que ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, todo ser humano nascido nessa terra, ele não nasceu em vão. Ele nasceu com um propósito. Quando Jesus veio, isso que nós lemos aqui lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e o versículo 17, ele chegou e disse àquele povo que estava lá, arrependei-vos, se arrependam. Quando nós pensamos no conceito de arrependimento, nós temos aquele conceito de que arrependimento seja um sentimento. Né? Até pessoas que são ofendidas, ele se arrependeu, mas eu não vi, não parece que se arrependeu muito, nem chorou. Né? Às vezes a expectativa é que haja uma comoção, um desespero, né? Que haja uma tristeza. Olha como ele está arrependido. Mas isso não é sinal de arrependimento. A Bíblia diz que o arrependimento, arrepender-se, é mudança de direção. A palavra grega aqui, mudança de mente. Ela é metaneuo, mudança. Quer dizer, se você estava indo num caminho, você dá a volta completa e volta. Isso é o arrependimento. Então, como é que você sabe que uma pessoa verdadeiramente se arrependeu? Não é pelas lágrimas, não é pela comoção, não é pelo choro, pelo grito, não. Se a pessoa deixou de praticar aquelas atitudes que fazia, houve ali um arrependimento. Olha, Rogério, eu estou achando que isso merece um outro podcast, um outro capítulo, porque que assuntos maravilhosos, né? Mas agora, querido Rogério, nós infelizmente estamos chegando ao final, mas dentro disso que você falou, que mensagem você traria para o coração daquele que está nos assistindo, daquele que está nos vendo, daqueles que vão compartilhar este vídeo? Que mensagem você traria para ele dentro disso tudo sobre o propósito de Deus, sobre o reino de Deus e sobre a vontade de Deus no coração do homem?
Perfeito, pastor. Então, para resumir, é assim: ninguém nasce sem propósito. Todas as pessoas que nascem nessa terra, ela tem um propósito. E ela precisa descobrir este propósito. Que quando ela está inteirada do seu propósito, nada impede essa pessoa. Nada impede ela de se desenvolver, de crescer, que nem eu falei. Ela sai daquele marasmo, ela tem prazer em acordar outro dia. Reclamações não são coisas que estão nos seus lábios. Então, como é que a gente pode resumir? Deus tem um propósito para cada pessoa nessa terra. E o reino de Deus, Jesus veio revelar esse propósito. Jesus veio revelar qual era a vontade de Deus para o ser humano. Né? Então, a vontade de Deus é que nós vivamos como Jesus. Então, o nosso propósito é esse, é vivermos como Jesus, é sermos aqueles que disseminam a palavra de Deus nesta terra, que faz com que a oração que nós fazemos do Pai Nosso, que diz assim, venha o teu reino, é através de nós. Através de cada um que conhece a Deus, que tem essa intimidade, que conhece a palavra, ele pode viver o melhor de Deus nessa terra. Todos os que nascem, às vezes a pessoa nasce, eu não sei quem é meu pai, eu nasci disso, eu nasci daquilo. Ninguém nasce sem um propósito. Se você nasceu, você tem um propósito. Deus tem algo especial para a tua vida. Você pode acreditar, busque em Deus, busque na palavra de Deus. Visitem locais onde pregam e falam sobre a verdade da palavra de Deus, para que você saiba, você tem um propósito. Não precisa desistir da vida, não precisa desanimar, não precisa parar diante dos obstáculos. Continue caminhando. Você vai chegar ao final e você vai se tornar o que a Bíblia disse, mais do que um vencedor. Amém, perfeito. Esse foi o ministro da Palavra de Deus, Rogério da Silva. Eu quero dizer que foi uma alegria imensa, Rogério, te receber aqui nos estúdios e conversarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, que de fato ela é uma fonte inesgotável. Amém. E tem temas diversos que nós podemos aprender, discorrer, sermos edificados. Que Deus abençoe sua vida. Amém, pastor. Muito obrigado, meu querido. Uma alegria. Obrigado pela sua presença. Amém. Para finalizarmos, nós gostaríamos de orar com você neste momento. Eterno Deus e Pai, somos gratos por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, neste espaço que tivemos de conversarmos com o teu servo, Senhor, a respeito da sua palavra, a respeito do seu reino, a respeito da sua graça, da redenção, do arrependimento. São tantas coisas maravilhosas, Pai, que a tua palavra continue produzindo o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor, nos corações daqueles que nos assistem, daqueles que vão compartilhar este vídeo, que o Senhor edifique, que o Senhor enche os seus corações de propósitos, que eles possam sentir a vocação, a chamada, o que o Senhor tem para a vida de cada um, que eles possam desfrutar de uma vida contigo, Senhor, de uma vida com propósito. Assim nós oramos e abençoamos este lar no nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem atentos. É nesta segunda-feira, às 18 horas, o seu programa Podcast Bíblia, Palavra que Alimenta, na apresentação do jornalista Gesiel Jerônimo. Vai ser uma bênção. Muito bem, queridos, nós chegamos ao final. Esse foi o seu programa Ágape, Vida e Comunhão. Você pode compartilhar o link, você pode participar conosco através das redes sociais, e nós queremos desejar a você aí um agosto abençoado, um setembro maravilhoso, enfim, um segundo semestre cheio de vida e cheio de propósito. Lembre-se, há propósitos de Deus na sua vida. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração no dia de hoje. Fiquem todos com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos com Deus.
Você já entrou em um lugar e sentiu que era exatamente onde precisava estar? A Igreja Ágape é assim. Um lugar onde a palavra de Deus é anunciada com verdade, onde a comunhão é vivida com amor e onde cada pessoa é recebida com carinho. Aqui celebramos a vida, aprendemos juntos, adoramos ao Senhor e caminhamos como uma família. Acreditamos que Deus continua transformando histórias, restaurando vidas e fazendo novas todas as coisas. Se você procura um lugar para crescer na fé, conhecer mais de Jesus e viver uma verdadeira comunhão, queremos conhecer você. As portas da Igreja Ágape estão abertas. Venha nos fazer uma visita. Será uma alegria receber você.